Olá, turma do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 17 e vamos dar sequência ao estudo da tabela periódica, né? Nas aulas anteriores eu falei um pouco sobre elementos químicos e a tabela periódica, né? Os elementos químicos, só para relembrar com vocês, é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, né? Então, é o conjunto de átomos que tem a mesma quantidade de prótons no núcleo. Nós temos hoje conhecidos 118 elementos químicos. E esses elementos químicos se encontram organizados em uma tabela chamada tabela periódica, tá? Essa tabela periódica, ela foi elaborada em 1869 por um pesquisador chamado Dmitri Mendeleev, tá? Então, ele começou a coletar informações sobre os elementos químicos conhecidos naquela época, não eram todos esses elementos químicos, né? E para buscar uma forma de organizar esses elementos químicos em uma tabela, facilitando assim a coleta de informações sobre esses elementos químicos. Então, ele registrava todos os dados sobre esses elementos químicos, as diferenças, semelhança entre esses elementos químicos, para que eles ficassem organizados, facilitando assim o estudo deles, tá? E com o passar do tempo, e com a descoberta de novos elementos químicos, esse estudo, né, iniciado pelo Mendeleev, se transformou na tabela periódica. Tá? Então, a tabela periódica é uma organização, né, dos cartões, né, que o Mendeleev usava para anotar as características dos elementos químicos, tá? De acordo com os números atômicos, ou seja, de acordo com a quantidade de átomo. Então, isso quer dizer que os elementos químicos da tabela periódica, quando a gente organiza os 118 elementos químicos na tabela periódica, eles não são organizados em ordem alfabética. Eles não são organizados em ordem alfabética, desculpem. Eles são organizados de acordo com o número atômico, ou seja, em ordem crescente de número atômico. E isso para facilitar também o estudo desses elementos químicos, tá? Porque, gente, a principal característica de um elemento químico é o seu número atômico. Tá? Ou seja, a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, né? Número atômico a gente chama de Z. Quando eu tenho lá Z maiúsculo, quer dizer que é número atômico. Então, essa é a principal característica de um elemento químico. Lógico que o elemento químico tem outras, né? Como o nome, o símbolo, mas a principal característica, o que identifica um elemento químico é o seu número atômico. Então, na tabela periódica atual, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Então, isso quer dizer que a tabela periódica se inicia com o elemento químico de número atômico 1, que é o hidrogênio, tá? E depois eu tenho o hélio, que é o número atômico 2, né? O lítio, o berílio e assim por diante. Então, a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Elemento com número atômico 1, 2, 3, 4, sucessivamente até chegar ao 118. Outra coisa, né? Que eu já falei antes, mas é sempre bom falar. De todos esses elementos químicos da tabela periódica, nem todos são naturais. Nem todos são encontrados na natureza, ou foram encontrados na natureza, né? São 92 os elementos químicos naturais e o restante são elementos químicos artificiais. O que isso quer dizer? São elementos químicos criados em laboratório, né? Através de um processo chamado de fissão ou fusão nuclear, ok? Cada quadrinho da tabela periódica, né, representa um elemento químico, correto? Então, isso quer dizer que em cada quadrinho daquele, né, é possível encontrar todas as informações sobre o elemento químico. Por exemplo, aqui eu tenho um quadrinho extraído da tabela periódica, que é o quadrinho de número 26, né? Esse quadrinho identifica o elemento químico ferro. Nesse quadrinho eu tenho todas as informações sobre o ferro, a todas as características do ferro. Como, por exemplo, o nome, ferro, o símbolo Fe, o número atômico 26, a distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica? É a distribuição dos elétrons na eletrosfera do átomo do ferro,
né? Eu tenho a massa atômica do ferro, né? Que, ou seja, que é a massa, né, do átomo do ferro. Então, em cada dos 118 quadrinhos da tabela periódica, eu encontro essas informações sobre cada um dos elementos químicos, tá? Por isso que a tabela periódica, ela é tão importante, né? Pensa bem, como que seria possível organizar todos esses 118 elementos químicos de outra maneira, né? Seriam informações grandiosas, né? Em folhas grandiosas. E na tabela periódica conseguiu agrupar esses elementos químicos de uma maneira bem compactada, mas preservando todas as informações úteis, importantes desse elemento químico. Essas informações para um químico, né, ou um físico que trabalha especificamente nessa área, ela é de extrema importância, tá? Por quê? Porque ele, ao pegar a tabela periódica, né, ele vai obter ali informações sobre elementos químicos que a gente nunca ouviu falar, mas que para ele é comum. Para ele é um elemento químico que faz parte dos estudos dele, porque é a área de conhecimento específico dele. Por isso que a tabela periódica é tão importante, tá?